Você administra os seus investimentos? Conhece os famosos índices e valores que ajudam nessa tarefa? Como saber o melhor momento para investir, vender ou resgatar? Hoje vamos falar sobre o gerenciamento de investimentos. A pessoa precisa tentar reunir o lado emocional e o lado racional para eles funcionarem em harmonia. Entenda por que é tão importante ficar de olho nas aplicações e manter sempre sintonia fina com os objetivos escolhidos. O investidor está sempre atento ao vencimento das operações, ao prazo, ao horizonte de tempo que ele pretende manter aquelas operações. O Educação Financeira já está no ar. Como a gente já falou aqui, investir é mais ou menos como fazer um bolo. Você pode desenvolver algumas habilidades para tornar essa tarefa cada dia mais simples. Em todo caso, fazer um bolo sempre exige uma receita, ou seja, um plano. E seja qual for a receita, é fundamental na hora do preparo estar atento a todo o processo, inclusive depois que a massa vai ao forno, quando é preciso ficar com um olho no bolo e outro no relógio. Para investir, você também precisa de um plano similar, definir seu objetivo, preparar os investimentos e prestar muita atenção para ver se corre tudo bem. Resumindo, mesmo que pareça algo simples e corriqueiro, para se obter o resultado esperado, é preciso ficar ligado. Você sabe fazer bolo? Sei. Sei fazer bolo. Sei. Com certeza. O que vai de ingrediente no seu bolo? No caso do de cenoura, vai o óleo, a cenoura picada, a farinha, manteiga. Farinha, açúcar, leite, ovo. Farinha, ovo, leite, açúcar, fermento. Uma vez eu simplesmente esqueci de pôr o fermento, né? Você tem que ter os ingredientes certos, tem que saber colocar a dosagem do leite certa, colocar a dosagem dos ovos certos e com certeza também do fermento, porque senão a massa desanda, o bolo não cresce e aí você não tem um bolo legal para comer. Uma receita sempre informa quanto tempo o bolo deve ficar no forno, assim como definimos um prazo de investimento. Mas até a cozinheira mais experiente fica de olho. Ela precisa se certificar de que o bolo está crescendo e descobrir o momento certo para tirá-lo do forno. Todo investidor também precisa acompanhar de perto o crescimento do seu bolo de dinheiro, que só acontece quando os rendimentos são reinvestidos. Os rendimentos são a rentabilidade da aplicação escolhida e sofrem variação diária ou mensal. Vamos entender melhor. Imagine que um investidor possua R$30 mil investidos em 3 tipos de investimentos, sendo que todos foram iniciados na mesma data e mantidos por 2 anos. Imagine ainda que em uma determinada data o saldo da primeira reserva na caderneta de poupança esteja em R$ 11.486. O valor da segunda, investida em um fundo de renda fixa, tem um saldo de R$ 12.172. E a terceira, em um fundo DI, some R$ 11.873. Observe que cada investimento, apesar de ter sido feito no mesmo valor, mesma data e pelo mesmo período, teve rentabilidades diferentes que resultaram em saldos diferentes. Isso aconteceu porque esses investimentos estão atrelados a diferentes indicadores no mercado financeiro. É muito importante se informar sobre esses indicadores e também observar o nível de risco de cada um dos investimentos, assim como a incidência de taxas e impostos. Saber, por exemplo, o que é benchmark. Você sabe? Podemos entender o benchmark como sendo um referencial, né? Então, por exemplo, no mercado financeiro, o que seria um referencial? Então, um indicador de inflação, por exemplo, né? Então, eu faria uma aplicação financeira num determinado ativo financeiro que acompanhe a inflação. Ou então eu teria como um benchmark o indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa. Então eu vou procurar alguma aplicação, um fundo de ações que tenha exatamente essa característica, que consiga acompanhar o Ibovespa. Ou, eventualmente, eu posso ter aí uma aplicação financeira que tenha como um benchmark taxa de juros, a taxa de juros referencial da economia, que é a taxa Selic. Então, esses fundos de investimento tendem a acompanhar a taxa de juros referencial da economia. Acompanhar o desempenho do investimento é fundamental, mas o bom gerenciamento depende também de algo bem diferente dos números. Depende de emoções. Para ter uma boa gestão,
A pessoa precisa tentar reunir o lado emocional e o lado racional para eles funcionarem em harmonia. Para quem quer se arriscar administrando os próprios investimentos, então é útil examinar com cuidado as decisões que está tomando, se possível registrar para poder acompanhar. Mais tarde, registra outra vez. Subiu, olha só, eu estou sentindo isso, estou achando isso, vou fazer aquilo. Caiu, mesma coisa. E aos poucos vai olhando o que você faz de fato. Agora, se perceber que está muita adrenalina demais e você não está afim de tanta adrenalina, então entrega para um profissional. A receita que uma pessoa escolheu para o investimento pode até ser simples. Por exemplo, guardar R$6.000 na caderneta de poupança por 2 anos. Mas ela sempre tem que ficar de olho, porque os acontecimentos também influenciam nos investimentos. Quem podia imaginar tempos atrás que a remuneração da caderneta de poupança iria mudar? Será que é hora de rever a receita ou o preparo desse bolo? Busque informações, faça contas e compare a caderneta com outros investimentos disponíveis para esse mesmo prazo e mesmo valor. Que fique claro, não existe nenhuma fórmula pronta. O apego a um plano previamente traçado não deve levar o investidor a cristalizar suas ações. O apego nunca é o ideal para o investidor, porque a gente está considerando apego aí uma coisa que já está subjetiva demais, que já está emocional demais. A pessoa está grudada em algum investimento só porque não aguenta ficar longe dele, se livrar dele. E para o investimento essa não é uma boa atitude, porque você deve considerar outros fatores. O que está acontecendo no cenário agora? Como está a sua situação geral? Se você está precisando daquele dinheiro ou não? Se você está precisando muito e está apegado àquele investimento, você vai pagar um preço maior ainda por esse comportamento. Então, você precisa estar com a cabeça bem livre para pensar da forma mais equilibrada, mais ponderada possível. Se você estiver muito apegado a uma ideia, a uma visão, a um investimento, a um desejo que seja, isso vai interferir. Além de manter uma reserva de emergência, a Aline se organiza para poupar, pensando em projetos de médio e também de longo prazo. Eu sou uma pessoa bastante organizada, então assim, eu sei aonde está sendo canalizado o meu dinheiro exatamente, com o que eu estou gastando, com o que eu estou investindo, e eu sempre tive essa relação com o dinheiro. Meus investimentos estão mais focados em longo prazo, tá? Então no médio prazo eu guardo dinheiro na poupança realmente para alguma emergência que venha acontecer. Normalmente até alguns consultores financeiros recomendam aí o capital de 3 a 6 vezes aquilo que você, da sua renda mensal, né? Então para alguma emergência você tem esse dinheiro guardado. Para o longo prazo, que no caso são os meus investimentos, eu foco na renda variável, gosto bastante de investir em ações e me dou bem com isso. O investidor que está fazendo a sua gestão individual dos seus investimentos, ele tem que estar atento a algumas questões, né? Eu acho que, primeiro, olhar sempre o prazo do investimento, se está compatível com o objetivo que ele quer. Então, estar sempre atento, que a gente vem comentando sempre, né? Olha, eu vou ter uma parcela em renda variável, eu posso suportar essas oscilações, eu não vou precisar resgatar no próximo período. Então, o investidor está sempre atento ao vencimento das operações, ao prazo, ao horizonte de tempo que ele pretende manter aquelas operações. Então, ele tem que sempre procurar ter essa informação de custo, rentabilidade, horizonte de tempo que ele pretende manter aquele investimento. E adequar, e sempre de tempos em tempos tem que fazer essa revisão. E olhar e ver, olha, está adequado o meu portfólio, não está, eu posso ter um pouquinho mais de renda fixa, um pouquinho mais de renda variável. Quando se investe em renda variável, a data e até mesmo o horário de resgate definem a rentabilidade obtida. É preciso atenção redobrada. Um investidor bem informado pode enxergar boas oportunidades. Vamos supor que uma pessoa tenha aplicado R$6.000 em um fundo de índice atrelado ao índice Bovespa. É importante saber que o fundo de índice é o fundo que investe em uma carteira de ações que espelha a carteira do índice de referência. As cotas desses fundos são negociadas na Bolsa de Valores.
É perfeitamente possível que esse investidor venda os seus papéis em um dia porque eles alcançaram o valor que ele desejava e no dia seguinte esses papéis valorizem, por exemplo, 2,5%. Falando em valores, poderia acontecer do investidor projetar a venda em R$ 7.000, vender a R$ 6.900 em um dia e no dia seguinte os mesmos papéis valerem R$ 172 a mais. O que você acharia disso? O investidor tem que estar sempre atento a alguns números, alguns indicadores que ele tem que acompanhar, né? Então, por exemplo, o investidor de renda variável tem uma referência que é o índice Bovespa, que é uma média ponderada conforme o volume das principais ações da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, esse índice passa uma informação importante, né? Passa como é que está indo na média essa carteira, composição da Bolsa de São Paulo e como é que estão as ações dele ou como é que estão os fundos de ação dele com referência a índice. Então, na parte de renda variável, o indexador é um indicador muito importante, né? Um índice muito importante, que é o Ibovespa. Ao gerenciar investimentos, é preciso ter clareza de que não existem escolhas perfeitas. As escolhas são realistas e tomadas com base nos objetivos do investidor e nos acontecimentos do mercado. Mas para operar com sucesso, você precisa ter muita clareza do que você está fazendo, de onde você quer chegar, de quais são os seus recursos, quais são as suas limitações. Então, emocionalmente, isso é um desafio muito grande. Depois de tanto empenho, dedicação, disciplina, saboreie o bolo. Colhido o resultado do investimento, nada de ficar sofrendo por pequenas diferenças entre o planejado e o realizado. É hora de saborear. Para gerenciar investimentos é preciso lidar com emoções, traçar objetivos, se informar, colocar as contas na ponta do lápis e ficar atento. Guarde a seguinte ideia: gerir nem sempre é mexer. Gerir durante certos períodos significa observar e estudar a situação. O Educação Financeira fica por aqui. Sempre que quiser, escreva para a gente pelo e-mail contato@tvef.com.br. No nosso site você encontra mais informações sobre investimentos. Um forte abraço e até a próxima!